Começa agora o podcast do canal Mundo de Regeneração, com a pesquisadora Lourdes Vanessa e o ufólogo Renato Mota. Olá! Seja bem-vindo ao Mundo de Regeneração. Sinta-se em casa, sinta-se no seu mundo. E hoje vamos começar mais uma leitura de um trecho do livro de Laércio Fonseca, Relacionamentos Afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade. E aí, Renato Mota, vamos lá, animado para essa leitura? Obrigado, Vanessa, tudo bem? Mais uma vez aqui, no canal Mundo de Regeneração, para a gente estar falando mais um pouco aí do livro do Laércio Fonseca. Quero aproveitar rapidamente, pedir para o pessoal, você que está assistindo agora, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro aí sempre que estrear um vídeo novo, hein, pessoal? Se você perdeu os outros episódios, os outros capítulos, né, Vanessa? É só o pessoal ir na playlist e depois assiste desde o início, né? Mas pode participar desse mesmo sem ter assistido os outros. Porque, na verdade, cada um é um assunto independente, né? Então dá para ir acompanhando mesmo assim. Mas não perca os outros episódios. Então, vamos lá. Começando a leitura do capítulo As Causas Fundamentais das Frustrações. Abordaremos agora um dos aspectos mais significativos dentre os que geram grandes frustrações afetivas e sexuais na vida de um ser humano comum. Vamos considerar a seguinte situação. Um casal de jovens que entra na puberdade aos 13, 14 ou 15 anos, sua sexualidade está à flor da pele e os hormônios começam a impulsionar toda a energia física e psíquica na direção do sexo e do relacionamento afetivo. Vamos supor que seu ambiente de convivência com o sexo oposto seja a escola, onde podemos imaginar que existam cerca de 2.000 alunos de ambos os sexos. Vamos supor ainda que sejam 1.000 garotos e 1.000 garotas. Nesse ambiente, iniciam-se os rituais da paquera e da conquista de uma namorada ou namorado. Imagina que, nesta amostragem de 2.000 alunos, existam 10 meninos e 10 meninas realmente belos e atraentes, que despertam o desejo em todos. Notem que esses 10 alunos serão motivos de desejo e despertarão as paixões na maioria da escola. Praticamente todos irão se apaixonar por eles ou desejá-los. Por que assim? A natureza biológica dos seres vivos funciona da seguinte maneira: somente as criaturas mais belas e mais perfeitas biologicamente deverão ser preservadas e transmitir seus genes para as próximas gerações. Dessa forma, a espécie tende a se aperfeiçoar geneticamente, gerar uma raça de seres cada vez mais perfeitos. Os indivíduos feios fisicamente não são atrativos sexuais e certamente não cruzarão com as mais belas e perfeitas da espécie. É o modo como a natureza descarta os imperfeitos e os impede de transmitir seus genes para as próximas gerações. Isso vem explicar porque os seres humanos, seguindo instintos primitivos, sempre desejam o tipo mais bonito, mais atraente. Inconscientemente, somos impulsionados a nos apaixonar pelo mais belo. Nosso inconsciente descarta os mais sexualmente indesejáveis. Assim, a natureza impele o ser humano a uma forma de competição natural, onde todos disputam o troféu que é aquele ser mais belo do grupo. Voltemos agora para a nossa amostragem dos 2.000 alunos em nosso ambiente de análise. Notem que 1.000 garotos irão inconscientemente se apaixonar e desejar uma daquelas 10 meninas mais bonitas, e o mesmo estará acontecendo com as meninas e os 10 garotos mais bonitos. Os sonhos e fantasias eróticas de todos serão com esses mais desejáveis. Inicia-se uma grande competição para essa guerra, para a conquista do troféu. Agora irá se iniciar um grande jogo de disputas e conquistas. Vamos analisar. 1. Temos apenas 10 meninas e 10 meninos que serão o alvo do interesse geral. 2. Vamos supor que um grupo muito grande de seres humanos fisicamente feios percebem que não são desejados por ninguém. 3.
existirá um grupo de jovens de famílias muito pobres e de poucas posses materiais. Em oposição, iremos encontrar um grupo de jovens de famílias muito ricas com muitas posses. 4. Imaginem aquele jovem que é fisicamente feio e ao mesmo tempo pobre materialmente e suas chances de sair-se vencedor nessa disputa, que serão bem pequenas, ou por assim dizer, quase zero. 5. Não devemos nos esquecer de um grupo de homossexuais que também farão parte dessa nossa amostragem e também entrarão na disputa. Como qualquer deles, esses homossexuais também irão se apaixonar e desejar aqueles 10 mais belos de nossa amostragem. Subtítulo: Os Jogos da Sedução. Notem que os 10 mais belos nada têm a fazer, pois são naturalmente privilegiados. São os alvos centrais dessa disputa e desejados por todos. Já aqueles mais feios terão que encontrar um meio alternativo de entrar nessa competição. Vanessa, antes de você terminar e ir para o próximo subcapítulo, então, é o seguinte, isso, eu entendo a posição, assim, o comentário, a posição do Laércio, eu entendo tudo isso, mas isso de conceito de beleza é muito relativo, na verdade, né? Porque o que pode ser feio para um é bonito para outro. Aí, falando no sentido de biologia, como você diz, para a parte de procriação, vamos dizer assim, instintivamente a gente foca, somente quando é mais criança, né? Tá começando a adolescência, você foca realmente naqueles que ele diz aí que são os mais bonitos. Mas na verdade isso não quer dizer, é mais instintivo, né? Porque hoje em dia não existe padrão, né? A pessoa pode ser mais magrinha, mais gordinha, pode ser morena, pode ser negra, pode ser loira. Cada um tem um gosto, né? Cada um tem um perfil diferente, né? A gente não pode focar nisso que achar que um padrão único de beleza, porque vê esses tiktokers da vida, essas redes sociais, aquelas pessoas lá fazendo aquelas dancinhas, não sei o que, acha que aquilo é beleza. Não esqueça que tem muito filtro naquilo também, né? O professor Laércio, ele tem um estilo, assim, bem direto de linguagem e ele não floreia muito, assim, né? A escrita dele. Então, fica aquela coisa, assim, bem rígida na linguagem. Então, ele está falando aqui de uma parte biológica mesmo, né? Seria praticamente a teoria de Darwin aqui, né? Só que no caso não seriam só os mais fortes, no caso os mais belos, né? No reino animal acontece isso, né? Os animais vão no que eles consideram mais belo, mas no sentido de continuar a espécie, né? Isso. O professor Laércio está falando exatamente isso. Essa nossa parte instintiva, né? Uhum. Não quer dizer que depois que a gente entra na nossa parte racional, continue sendo assim. Sim. A parte instintiva do ser humano, essa parte ainda, né, muito próxima do animal, irracional, do instinto, vai aí, né, nessa seleção apenas pelo conceito de belo que tem na sociedade. Vamos ver aqui o que o professor continua falando sobre isso? Vamos continuar. Legal. Olha só, o subtítulo, então, Os Jogos da Sedução. E aqui, o professor Laércio continua aí no estilo dele, assim, bem sincerão, né? Bem seco, assim, nessas definições, né? Ele já fala direto, mais feio, mais belo, mas não se choquem ainda, porque ele vai no decorrer do livro explicando isso, né? Então aqui quem o feio ama, bonito lhe parece, né? Eu lembro disso na escola. Essa já é a parte racional do homem, né? Ele não chegou nessa parte ainda. Ele tá nessa parte aí mais instintiva mesmo, assim. Sim. E aí ele fala dos jogos da sedução. E ele lembra ali, né, de que esses 10 mais belos da amostragem da escola ali que ele propôs, não precisam fazer nada, pois eles são naturalmente privilegiados, são os alvos centrais dessas disputas e praticamente adorados e desejados por todos. Já aqueles mais feios terão que encontrar um meio alternativo de entrar nessa competição. E olha só o que o professor coloca aqui. E a energia inconsciente moverá todos nessa guerra e os fará procurar um meio de chamar a atenção. Eles precisam se destacar dos demais
e procurarão fazer isso das mais diversas maneiras. Então, olha que interessante aqui, né? O professor, ele compara aí essa disputa para a formação dos pares no início aí da puberdade até uma guerra, né? Então, aqueles que não são dotados do que a sociedade considera como belo, vai ter que arrumar um meio de chamar a atenção. E aí ele coloca aqui que a primeira será enfeitar-se, procurar se embelezar vestindo roupas belas, chiques de marcas famosas, procurarão institutos de beleza, usarão maquiagem, mudarão o corte ou a cor dos cabelos, farão tudo para ser mais atraentes do que são e assim poder chamar a atenção do seu objeto do desejo, ou seja, o sexo oposto. Outro artifício comum nos rapazes é exibir-se para a fêmea acompanhado por máquinas de ferro. Procuram se enfeitar com belos carros, caros e barulhentos, motos envenenadas, ostentando também um ar de rebeldia. Eu não sei de onde que eles acham que isso é atraente, né? Ficar estourando aqueles escapamentos de moto, mas tudo bem. Até hoje, né, ainda há isso aí. O professor Laércio aqui já escreveu há algum tempo esse livro, inclusive aí, né, a adolescência dele, ele viveu algumas décadas, e mesmo assim, olha, né, a gente ainda continua aí com esses conceitos da década de 60, 70, 80, que o carro, a moto ainda serve para atrair, né, aquela pessoa de quem você gosta, de quem você tem interesse, por quem você tem interesse. Se exibir em balada, né, com as bebidas mais caras para chamar atenção, né? Ainda tem esse conceito ainda, né, que acha que conta bancária já é bem atraente. Exatamente, olha, e ele coloca aqui que basta observar no final de semana os locais onde os jovens se reúnem, nas portas das boates, clubes, bares noturnos, e poderemos confirmar como esse fato é contundente. Todos estão inconscientemente se exibindo para as fêmeas, e elas, à sua maneira, também se exibindo para os machos. Logo, esta é uma forma inconsciente de mostrar força e poder e se destacar para atrair os olhares. Então, olha só, o próprio professor Laércio aqui coloca isso como uma inconsciência, ou seja, puro instinto, né? Ainda não está no racional. E aí é que a mídia se aproveita disso. É aí que as empresas vão fixar suas propagandas para vender seus produtos. Então, nós vemos como nós podemos ser influenciados nessa nossa parte instintiva, se a gente não expandir a consciência, né? Porque as empresas, elas focam exatamente isso, na atração daquela pessoa por quem a gente tem interesse para vender os seus produtos, ou seja, coloca lá nas propagandas de carro mulheres bonitas, nas propagandas de bebidas alcoólicas mulheres bonitas, e assim por diante, né? Muitos símbolos fálicos nas propagandas. Na década de 90 usavam muito isso para cigarro, né? Hoje em dia nem pode mais ter comercial de cigarro, mas antes usava muito isso. Sim, e continuam usando aí para todos os outros produtos que a juventude, né, e todos aí consumem. Então, realmente tem que se expandir a consciência, chegar no racional, na inteligência e depois também na fortaleza emocional, né? Fortalecer o nosso emocional para não cair nessas armadilhas que é natural a gente ter no momento inicial, porque temos essa parte animal, temos essa parte instintiva, mas expandindo, né, tanto a inteligência quanto o emocional, que a gente pode chamar isso de consciência, né? A inteligência junto com a parte emocional, para não cair nessas armadilhas aqui que o professor Laércio adverte aqui com tanta propriedade. E agora ele vai esclarecer que tudo isso que ele falou é uma maneira idêntica utilizada no reino animal, em qualquer grupo, no momento da disputa de suas fêmeas. Sempre o mais forte e poderoso irá suplantar os mais fracos e, assim, conquistar a fêmea da espécie. O ser humano, biologicamente, também segue esses padrões da natureza,
primitiva do ser. Sua atividade é totalmente inconsciente, movida pelo instinto sexual de conquistar a fêmea. Agora vamos imaginar aquele indivíduo em nosso colégio que é de classe social inferior e fisicamente desqualificado. Logo, ele não poderá se vestir adequadamente, nem comprar carro, moto, para entrar nesse jogo da sedução. Então, mas, como qualquer outro, ele também estará apaixonado pela menina mais bonita. E qual a saída para esse indivíduo? Certamente ele irá colocar em sua mente que, de alguma forma, deverá chamar atenção, procurará fazer alguma coisa nesse sentido. Dentre os modelos que nossa sociedade privilegia, podemos destacar alguns itens para os quais nosso indivíduo deslocará sua energia interna, visando atrair a atenção. Tentará fazer sucesso em alguma atividade social que o coloque em destaque. O sucesso é sempre, na verdade, uma busca pela sexualidade. Tem em seu cerne a frustração afetiva e sexual. O indivíduo tentará alcançar sucesso e ser o primeiro em tudo. Seu ego destruído e desvalorizado necessita lutar para ser observado pela fêmea. Então, aqui o professor Laércio ele coloca alguns itens aqui tentando demonstrar isso. E olha só, né? É interessante porque para quem estuda psicanálise vai perceber que isso é a teoria de Freud, né? Que Freud também coloca isso, que a frustração sexual ela leva o quê? A impulsionar a libido para outros campos. Sim. Então, se a pessoa não realiza imediatamente aquele desejo sexual, ele vai impulsionar a libido para outros setores da vida. E nessa tentativa aí de ser o escolhido, o amado, o atraente. Então, o professor Laércio coloca aqui, ó, que primeiro esse indivíduo tentará a carreira artística, montará uma banda de rock, de outro tipo musical, tentará ser um cantor de sucesso ou qualquer coisa do gênero. E aí a gente vê que realmente, né, na adolescência, muitos desejam a fama, né? Normalmente aí os garotos querem ser jogador de futebol. Eu já tive grupo de pagode. Então, ó, tá vendo? Foi na sua adolescência? Foi entre 15 e 18 anos, 14 e 18 anos. Aí, olha só, Renato, você está aí confirmando a teoria de Freud e aqui o pensamento do professor Laércio Fonseca, mas não é só você, né? Muita gente aí na adolescência, as meninas vão querer ser modelos, atrizes, e agora tá muito na moda, né? O YouTube, vão querer ser youtubers, como você citou aí, tiktokers, vão querer fazer sucesso, vão buscar fama exatamente por causa dessa frustração sexual inicial que acontece na adolescência, né? A gente descobre ali na adolescência que a gente não pode conquistar sempre quem a gente quer, né? A gente não pode sempre ser o centro das atenções. Então, isso direciona a nossa libido aí para desejar, então, puxa, quero ser famoso, porque a gente vê as pessoas famosas aí sendo queridas por todos e tudo mais. Então, realmente, no início da vida, o ser humano pode desencadear aí essa ilusão de que a fama será a solução. E o item 2, que o professor Laércio coloca aqui, é que essa pessoa poderá também querer ser artista de teatro, estar sempre no palco, recebendo aplauso. 3, procurará o meio esportivo, lutando e guerreando com seu oponente para ser o melhor e conseguir o título de campeão, subir no pódio e estar em destaque perante todos. 4, tentará fazer sucesso no trabalho, montará uma empresa visando ganhar muito dinheiro, comprar roupas bonitas, carros exuberantes para poder participar dos jogos da sedução. Ou 5, o poder político, empresarial, militar ou qualquer outra forma de supremacia em relação aos outros. Sem dúvida, essa é uma atividade inconsciente do ser humano, para ser destaque e chamar a atenção da fêmea. Resumindo aqui, esses 5 itens que o professor coloca seria, então, aí que por essa frustração
de não ter sempre aquele objeto do desejo, a pessoa do desejo, nós podemos desenvolver na adolescência, então, um desejo substitutivo por fama, poder e dinheiro. Podemos, de maneira generalizada, dizer que a maioria das atividades humanas está intimamente ligada a uma espécie de frustração sexual e afetiva do ser humano. Parece que toda a nossa sociedade foi montada inconscientemente para que ele tentasse resolver suas frustrações afetivas e sexuais, não existindo nenhum outro motivo mais nobre. Por isso notamos que tudo que o ser humano faz é uma espécie de ostentação gigantesca. A construção de prédios suntuosos, de belas casas, sempre na tentativa de cada um se mostrar superior e diferente. Nossa sociedade materialista está construída e existe em função de uma espécie de frustração humana com relação à atração sexual não realizada, o desejo não realizado. Mais adiante, discutiremos essa questão de uma forma mais ampla e mostrarei que, no fundo, todos os grandes conflitos humanos e as grandes guerras planetárias ao longo da história da civilização ocorreram e ainda ocorrem devido às frustrações sexuais e afetivas de cada ser humano. Mas vamos retornar à amostragem em nosso colégio e analisar esse jogo. Mais adiante, o professor aqui diz que irá generalizar esses dados para então compreendermos a sociedade como um todo, compreender nossa civilização e como ela está construída. E ele conclui aqui dizendo que, no jogo de sedução, basta você analisar a posição de cada indivíduo nessa disputa e poderá compreender o estado de tristeza, de frustração, de depressão em que ele se encontra. Imaginem quando, então, aqueles 10 indivíduos mais belos começarem a namorar, ou seja, encontrarem um parceiro. Logicamente, teremos 990 meninos e 990 meninas frustradas, chorando suas mágoas, pois não conquistaram o objeto fundamental do desejo. Mesmo lutando com todas as forças, utilizando todos os recursos, eles não conseguiram. Frustrados e angustiados, procuram uma saída alternativa para esse estado interior. Assim, procuram ficar ou namorar uma pessoa que esteja disponível ali no momento e que, por sua vez, estará frustrada pelo mesmo motivo. Desse modo, se iniciam muitos relacionamentos afetivos e sexuais em que, inconscientemente, no interior de cada um, permanece a falta do seu objeto do desejo mais íntimo e profundo. Esse relacionamento passa a ocorrer sem um verdadeiro desejo interno, sem grande paixão, e sendo assim, os conflitos inerentes serão uma constante na relação, que não durará muito, ou mesmo que dure, será insatisfatória, porque cada um não estará relacionando com o seu ideal primeiro, mas com o que sobrou. É uma espécie de consolo. E inconscientemente, o indivíduo se sentirá um perdedor, pois mesmo estando juntos, cada um estará pensando no outro e naquele ideal que não conquistou. E aqui, né, pelo que a gente pode entender, o professor Laércio está falando que isso não será uma forma assim, muito consciente, né? Isso acontecerá mais de uma forma inconsciente, ou seja, os jovens, né, ou nós, os seres humanos, não percebemos muito quando isso acontece. E por isso as relações aí podem estar fadadas ao fracasso. Desde o início, não haverá amor verdadeiro, não haverá desejo verdadeiro. No fundo, serão pessoas frustradas e sempre em busca de uma forma de sair dessa situação. Todos acreditam que a solução está em procurar outro ou outra que possa, de alguma maneira, mudar esse cenário de depressão e angústia vivido pela maioria dos casais. Então, esse cenário aí será de infelicidade e de procura aí de outras relações, de olhar outras pessoas. Estarão comprando revistas de sexo, filmes pornôs, estarão sempre desejando aquele modelo maravilhoso de mulher das propagandas,
Isso explica porque o marketing escolhe mulheres e homens belos e sexualmente atraentes. Olha, isso é interessante, dá para a gente refletir muito, hein, sobre isso. A propaganda está vendendo seus produtos, associando-os às necessidades inconscientes dos seres humanos. Notem que para vender carros ou outra coisa qualquer, tem sempre um belo exemplar da raça humana exibindo o produto. Em seu inconsciente, as pessoas associam possuir esses objetos à esperança de conquistar com isso aquele objeto fundamental, né? Aquela pessoa que lá na primeira vez, lá na adolescência, era o seu desejo interno, mas não conseguiu. E isso pode ser uma constante aí no inconsciente do ser humano, mesmo depois de muito tempo que ele sai da adolescência. Então, ele continua aí. Esse é o modo como a sociedade cria, hoje em dia, os seus jovens, né? Com essa frustração. E ninguém orienta os jovens que isso possa ser diferente. Ou seja, né, muitos adultos continuam inconscientemente aí com esse primeiro desejo da adolescência, tentando satisfazê-lo e por isso sempre correndo atrás de fama, sucesso, poder, dinheiro. Sim. E todos aqueles bens materiais que podem fazer com que a pessoa ilusoriamente chegue a essa satisfação que não foi realizada anteriormente em sua vida. E aqui o professor Laércio conclui aqui que podemos então compreender por que nosso ser interno é profundamente infeliz. Conquistam todas as glórias do mundo, mas ainda continuam tristes e infelizes os seres humanos. Isso ocorre porque o problema central e verdadeiro nunca foi realmente trabalhado e resolvido. Toda a energia foi canalizada no sentido de obter sucesso e coisas materiais. Tudo acontece de forma tão inconsciente que o ser humano acredita que suas atividades externas são muito nobres e que está realizando algo de muito importante para a sociedade. Mas os indianos nos dizem que tudo isso é maia, ou seja, uma grande ilusão. Agora o professor Laércio começa aí na filosofia indiana, que é aí a origem, né, do Tantra. Então, até aqui ele nos falou de como somos nós, ocidentais, na nossa sociedade. E aqui ele fala que os indianos, tudo isso aí que para nós é grande de ser realizado, na filosofia tântrica, isso é maia, ou seja, é uma grande ilusão. Construímos uma sociedade falsa e um objetivo falso em nossas vidas. Trabalhamos diariamente, horas a fio, apenas para satisfazer nosso ego ferido. Todas as nossas energias estão sendo canalizadas na construção de um edifício material e externo ao ser. No entanto, o verdadeiro ser interior, nossa verdadeira alma, nosso espírito está relegado ao esquecimento e choramos diante dessa situação. Por isso surge a depressão e aquela angústia inexplicável que vem de dentro. Mesmo nas pessoas mais poderosas, de maior sucesso em nossa sociedade, ela se faz muito intensa. Particularmente naquelas pessoas de grande poder e de grande sucesso, essa frustração é ainda maior. É fácil compreender, pois essas pessoas atingiram o ápice de suas buscas materiais e mesmo assim não resolveram a sua afetividade e sua sexualidade, que inconscientemente foi a energia fundamental que os moveu nessa busca e nessa direção, desde o passado aí de sua vida. Quando percebe que chegaram ao fim dessa busca e não encontraram com isso a felicidade, descobrem que não tem mais para onde ir e caem em profunda angústia. Os consultórios psicológicos estão abarrotados de artistas e de pessoas de sucesso, profundamente doentes, frustradas e infelizes, tentando encontrar uma resposta para tanta insatisfação. Já aqueles que ainda não conquistaram sucesso, fama ou poder estarão frustrados, porque passam a maior parte do tempo distraídos com o trabalho e na luta diária para a construção desse edifício aí, desse propósito externo. Estarão lutando para participar daquele jogo primário, nascido lá no ginásio, no início da puberdade. Suas frustrações afetivas e sexuais estão reprimidas e abafadas,
escondida pelo trabalho, pelas coisas do dia a dia. As dores só aparecerão nos feriados, nos finais de semana, naqueles momentos de solidão, onde naturalmente o ser tem que estar frente a frente consigo mesmo. Por isso, todo ser humano procura se distrair nos dias de folga, porque tem que abafar, mais uma vez, essa voz interna nele, esconder por trás de um lazer, de um esporte, de um teatro, de um cinema, já que é penoso defrontar-se consigo mesmo. O ser humano ocidental teme que aflorem sua dor, sua angústia, sua frustração. Muitas vezes, como fuga, procura companhia, amigos, festas, bares, enfim, toda sorte de atividade que os distanciem de si mesmo. Um contato dessa natureza seria penoso e o levaria a um estado depressivo sem precedentes nesse contato com o seu eu interior, que tem esse vazio insatisfeito. Daí, aqueles que conquistaram coisas materiais e fama serem mais frustrados, pois já conseguiram o topo e mesmo assim se sentem vazios. No entanto, insatisfeitos com seu ser, eles irão reprimir essas emoções e continuar sua busca por mais coisas exteriores, poder, fama, riqueza, e isso cria uma bola de neve rolando e crescendo cada dia. Isso explica o porquê das grandes fortunas e da pouca distribuição de renda. As pessoas mais afortunadas não permitem que todos também acumulem riquezas, mesmo que muitas vezes nem desfrutem daquilo que já têm como poderiam. Agora fica fácil compreender isso. Esse ser não pode permitir inconscientemente ainda, porque ele está competindo com você, está competindo com os outros. Ele quer que os outros sejam os perdedores e ele seja o destacado, o que tem tudo, o que possui tudo aquilo que não houve, não conseguiu na adolescência ali para a conquista do seu primeiro objeto, primeira pessoa a quem colocou esse desejo sexual. Sim. Somente ele tem que ser o vencedor e mostrar-se acima de todos. Ainda está na disputa por aquelas 10 meninas ou 10 meninos mais belos do colégio que não conseguiu. Segundo a vontade dessa pessoa, você sempre será seu empregado e ele o patrão. Toda a sociedade capitalista irá girar em torno desses poderosos, com grande acúmulo de bens materiais que não serão distribuídos para os demais. Isso explica sutilmente, de forma inusitada, os grandes contrastes planetários, a enorme distância que separa as diferentes classes sociais. E o professor encerra esse capítulo nos pedindo que notemos que a diferença entre ricos e pobres é causada fundamentalmente por essa frustração afetiva e sexual da natureza humana. Muito legal esse capítulo, hein? Gostei, muito bom. Profundo. A gente termina esse capítulo refletindo, né? Fica uma reflexão, assim, a gente vê que é uma coisa que a gente vai sair daqui, dessa nossa conversa, dessa leitura também, tendo muito o que pensar ainda nesse dia, né, Renato? Sim, você vê até que tem pessoas famosas aí, de youtubers mesmo, famosos aí, que muita gente conhece, que mesmo tendo muito dinheiro, ainda não conseguem manter relacionamentos e ainda, igual falou aí, sofrem de depressão, tudo. Então quer dizer que o dinheiro não quer dizer tudo exatamente na vida da pessoa, e nem o relacionamento ela consegue segurar, para você ver, mesmo tendo muito dinheiro, hein? E aí essa frustração volta aí muitas vezes para o corpo físico, né? Muitas cirurgias plásticas, Sim. Sempre insatisfeitos, atrás de um ideal de beleza que nunca é alcançado, porque a pessoa nunca tá satisfeita. Muitas vezes também nós vemos pessoas que têm fama, têm dinheiro, às vezes até poder, e se suicidam, né? Acabam com a própria vida. Então, olha como é importante a gente focar mais no nosso interior, né, e não deixar aí esse instinto primário que surge na adolescência, de competição, de querer ser o mais poderoso, de conquistar somente os mais belos, os mais desejados. Esse instinto primário, ele precisa ser refinado, né, refinado. Daí entra aquela parte que você estava falando no começo, né, que
beleza não é tudo. E o belo é uma construção aí social. Então, aí que entra a expansão da consciência. E a gente vai perceber que a beleza é muito mais do que o exterior, né? Muitas vezes, se a gente consegue conquistar esse ser desejado aí da adolescência, a gente vai perceber que ele não tem essa beleza interior, ele não é tudo aquilo que a gente pensava, sabe? Tem uma coisa que muitas amigas minhas às vezes falam, que hoje em dia, já adultas, elas olham para aquele namoradinho da infância, sabe? Namoradinho da adolescência, por quem foram loucamente apaixonadas, e falam assim, nossa, Tem nada a ver, né? gostava disso, nem acredito que conseguiu ser tão apaixonada assim, porque a pessoa não é tudo aquilo que se imagina, né? A gente cria, assim, uma ilusão na nossa mente, e você vê que nós não somos educados para romper essa barreira. Nós não criamos as crianças, nem educamos os adolescentes para serem maior do que esse instinto. Então, o adulto, ele cresce aí com esse instinto e reprime tudo aquele vazio que a busca da realização desse desejo primário não colocou, não foi satisfeito, né? Sim, não ficou satisfeito e reflete isso na vida pessoal, no resto da vida da pessoa, né? Puxa, já pensou se nós soubéssemos de tudo isso na nossa infância, adolescência? Seríamos, acredito que, pessoas mais felizes se fôssemos educados numa sociedade diferente, de forma diferente, né? Sim, as pessoas falam assim, né? Somente os mais antigos. Nossa, hoje em dia tem muito divórcio, muita separação, o pessoal não fica mais muito tempo. É lógico que tem o lado de pessoas que não acabam fazendo aquilo meio que de. Como é que se diz? Objeto mesmo, fica trocando mesmo por trocar de pessoas, mas tem pessoas que não conseguem porque ela não consegue, ela sempre está encontrando o parceiro ideal, né? Mas é igual o Ercio fala, nunca vai ter a pessoa 100% igual. Vai ter as diferenças. Tem que ser o mais igual possível, na minha opinião também. Mas 100% nunca vai ter. O que você busca em um vai faltar no outro falta no outro. E assim vai, entendeu? Ou seja, se nós estamos vazios, se nós não somos nada, como que a gente vai querer que nos sentir completos com outras pessoas? Não vamos nos sentir completos com ninguém, porque nós estamos vazios e não é outra pessoa que nos completa, né? Nós temos que cuidar aí de nós, do nosso interior, dessa expansão de consciência aí de sair desse instintivo, de ir para o racional, emocional, para sair dessa frustração, dessa infelicidade. Que quando Aquela entende o que é amor próprio, né? A pessoa. Primeiro nos amar, né? Uhum. E sabe o que eu penso também, assim, dessas pessoas antigas, né, que falam aí que agora tem muito divórcio, antigamente não tinha. Bom, primeiro que a lei do divórcio é relativamente recente, né? É. E segundo que não havia divórcio, mas o quanto havia de traição. Sim, verdade. Né? Então você não se divorciava, mas você continuava com alguém que te amava ou alguém que você dizia amar, mas traindo à torta e à direito. Que valor que isso tem? E às vezes a valor... pessoa sabia ainda que o parceiro, a parceira traía, mas não largava por causa da sociedade. Religião, Então, sociedade, enfim. e hoje as pessoas aí dizem que, nossa, hoje tem muito divórcio, mas eles não falam. Pois é, mas antes as pessoas não se divorciavam, mas havia muita traição. O que é pior? Você se separar de uma relação que é falsa ou você viver inteiramente, a vida inteira, numa relação falsa e que traz sofrimento, né? Isso, só isso. Isso que eu ia falar, e sofrendo ainda, né? O que vai adiantar isso, né? Só para manter padrão? Só para a sociedade achar que é o modelo de casal perfeito, família perfeita, né? Não é assim que funciona. E se nós somos criados ainda hoje para isso, né? As coisas estão mudando, mas mudando bem lentamente, e a gente percebe que o ser humano ainda tem muito que expandir na sua consciência em relação a relacionamentos afetivos, em relação a se amar primeiro. Acho que
muitas pessoas nem sabem o que é se amar primeiro. Não mesmo. Isso, com certeza não sabe mesmo. As pessoas buscam a felicidade dela no outro, né? Mas esquece que ela se amando, ela atrai uma felicidade igual para ela. É isso. Soma, né? Soma, né? A felicidade de um de outro se somam juntos, né? E esse assunto aí, ele é bem profundo, né? O próprio pode ser aí um assunto aí de todo um outro vídeo, porque nesse não tem nem tempo e espaço para a gente falar, mas a gente pode, numa outra oportunidade, voltar a falar disso, e quem sabe no próximo capítulo aí a gente fale um pouquinho mais sobre isso também, né, Renato? Olha só, o título do próximo capítulo será A Morte do Espírito e a Formação do Androide. O que será que o professor Laércio Fonseca quis dizer com isso, hein? Legal. Vamos saber na próxima leitura, né? Sim, na próxima leitura que nós vamos fazer aqui, nesse formato de podcast, o pessoal tem gostado bastante. E agradecer, né, a quem ficou aí conectadinho assistindo com a gente aí. E quem ainda não é inscrito, já aproveite, já deixe sua inscrição aqui no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E o seu joinha e o comentário também, né, a respeito desse capítulo. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, né, Vanessa? Isso mesmo. E já apertem o like aí, já vão lá nos capítulos anteriores, que esse é o 6º vídeo. Assistam os outros 5 vídeos anteriores e depois volte aqui que nós esperamos vocês para o próximo, que vai ser o vídeo 7, então, falando sobre a morte do espírito e a formação do androide. Gratidão, Renato, gratidão a todos, adorei as reflexões de hoje. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima e nos vemos aí no próximo vídeo, no próximo podcast, né, Vanessa? Tudo de bom para você e a você que assistiu até agora a gente aí. Podcast do canal Mundo de Regeneração, com a pesquisadora Lourdes Vanessa e o ufólogo Renato Mota.